Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos a estudar na semana passada. O tema é visão divina, a visão divina, e nós dividimos esse estudo sobre visão espiritual, né, visão celestial, visão divina, em três sessões, né, três sessões. A primeira delas, a sessão que fala sobre cegueira, né, isto é, vimos a condição de um ser humano, de uma pessoa que não tem a visão, né, que está cega. Aí ela sofre alguns prejuízos espirituais, já estudamos, né, algumas porções sobre a cegueira, né, espiritual, e como é que a palavra vem para poder nos tirar da cegueira espiritual, né, porque a gente somente anda, toca e toma posse daquilo que nós vemos. E hoje vamos ver a segunda sessão, né, que é aquela que uma pessoa já saiu de uma cegueira espiritual, ela, digamos, ela conseguiu ver, né, o mundo espiritual, mas ainda tem essa segunda sessão que é a visão terrena. Muitos, não são poucos, os cristãos, né, que ainda estão sendo, estão vivendo ainda nessa esfera de ter uma visão terrenal, até porque eles aprendem dessa forma, né, os seus mestres, em muitos lugares ensinam, né, por meio de um evangelho material, né, um evangelho, aquele evangelho chamado de água com açúcar, né, um evangelho que prega a vida nesta vida, e isso torna os cristãos, né, com uma visão muito terrena das coisas. Eles buscam a Deus, usam o evangelho, tudo com fins terrenos. Então, nós vamos ver hoje 4 exemplos sobre o que seria uma visão terrena. E visão terrena, a diferença, né, do que nós vimos na semana passada, é até que são coisas boas, lícitas, coisas da carne em si, né, mas que atrapalha o plano de Deus, que é a visão celestial, que nós veremos na próxima segunda-feira, né, sobre visão celestial. E hoje vamos ver visão terrena. Então, quero trabalhar com vocês 4 personagens da Bíblia. Primeiramente, Eva, Ló, Acã e Cristo, né? Trabalhei esses 4 com vocês. Os primeiros 3 são personagens que não conseguiram vencer a tentação. A visão terrena ela é uma tentação na Bíblia. E o quarto, Cristo, ele consegue vencer, né? Então, em Cristo, nós vamos ver como vencer a visão terrenal. Então, quatro aspectos, 4 personagens, e cada uma delas apresenta diferentes tipos de tentações. A primeira tentação é a tentação de Eva, e é o que nós chamamos de, dentro de uma visão terrenal, é a visão religiosa, é a visão de nós ver apenas Deus, sim, né, já vemos Deus, mas apenas do lado a religião, apenas, né? Eu quero trabalhar com vocês esse personagem aqui. Vamos para Gênesis capítulo 3. Nós não vamos estudar todo o contexto, né? Por conta do tempo e porque já estudamos no passado também. Vou só pegar um versículo. Os irmãos conhecem bem a história, né? Da tentação da serpente, como é que ela né, se aproxima de Eva quando estava só. E então, né, ela começa ali a fazer Eva duvidar daquilo que Deus tinha orientado, sugerido, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ler apenas o versículo 6, né, já que a história é bem conhecida. Gênesis 3, versículo 6. Veja só o que é visão terrena, né? Vendo a mulher que a árvore era boa, notemos que a árvore ela não era ruim, né? A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, né? Isto aqui é uma outra questão da visão terrenal, que na maioria das vezes ela vai ser agradável aos olhos, né? E a árvore era boa. Por que eu digo que essa tentação aqui tipifica a religião e que muitos veem a religião como algo bom, né? Por quê? Porque são 2 árvores, né? Gênesis 2,
Versículo 9, Deus coloca ali, vemos duas árvores, que a Bíblia chama uma delas a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, uma árvore, né, era Cristo, vida, né? Então, e uma árvore continha a vida de Deus como seu elemento. Então, tem tipos de doutrinas, palavras, em evangelhos, que quando a gente come dele, nós comemos Cristo com seu elemento, isto é, a gente ganha vida. Nós não ganhamos uma religião, nós ganhamos vida. E essa vida é uma vida que vai operando na gente, né? Vai transformando e por aí vai. Já a maioria da cristandade, a maioria das pessoas, elas se alimentam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, durante toda a jornada cristã, essas árvores andam juntas, né? Mas de qual árvore nós nos alimentamos? Da vida, do conhecimento do bem e do mal. Então, veja só, o bem e o mal, ambas, elas tinham como fonte a morte. Se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem, né, o bem e o mal, ele iria morrer. A primeira coisa que morreu no homem e na mulher é o espírito, tá? No dia que dela comer, certamente morrerás. Então, é o espírito, a alma e, por fim, o corpo. Senhor Jesus. Então, por que essa árvore do conhecimento tipifica a religião? Vamos pegar um texto no Novo Testamento, em 2 Coríntios. Vou pedir para algumas de vocês ler 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Quem achar já pode ir lendo, né, essa porção que vai explicar para nós por que a árvore que Eva, né, tentada aqui, tipifica a religião, que é uma visão terrenal. Pode ler. O qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso. Nós somente podemos converter letra em vida, né? Estando no Espírito. Né? Letra em Espírito, estando no Espírito. Mas a letra mata. A letra mata. Vocês devem conhecer pessoas que usam, né, a Bíblia e tal, mas é mais para matar, para destruição, não é para construir, não é para edificar, não é para proveito, né? Sempre para usar como desculpa, enfim. Então, isso aqui é a religião. Voltando para Gênesis 3:6, vendo, a mulher, vendo significa visão, né? Visão. Que a árvore, que tipifica que a religião, era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então, tomou-lhe do fruto. Então, veja só, o homem, né, a raça humana, ela caiu por quê? Porque ela se voltou, se afastou da vida e se volta aqui para o conhecimento, para a religião. Então, visão terrena, está faltando aqui visão celestial, né? Mas visão terrena nos leva a apenas se contentar com conhecimento, tal, coisas boas, com tudo que pertencem à morte, é a esfera da morte, né? Visão terrena, religião. Então fala que ela tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então é aquilo que ela tomou do fruto porque ela considerou que aquilo era o certo. Então a religião trabalha dessa forma, pelo certo e pelo errado. Na religião, na visão terrena, a gente só age por aquilo que nós achamos certo. Mas, muitas das ocasiões, aquilo que nós consideramos, né, certo, pode estar por detrás, né, como conteúdo, ser cheio de morte. E a gente vai para aquela direção, né, que a gente até usa a Bíblia e tal, né, para dar base àquilo que nós já queremos fazer, que a gente já determinou no coração, e a gente vai comer e dá também, né, aquilo que a gente, né, decidiu, a gente dá para o próximo. Então, isso que ela comeu iria corromper a natureza dela, natureza, né, que ela tinha pura, e a vontade dela, tudo isso iria ser corrompido pelo pecado e a morte.
Então, a religião sempre nos leva a viver mais no pecado, sempre nos leva mais para a morte. Então, por quê? Porque ele comeu algo que não era Deus, que não era o evangelho puro, né? A palavra do Senhor. Então, a palavra verdadeira, ela vai sempre nos fazer buscar as coisas lá do alto, a nossa pátria está nos céus, né? Sempre vai nos levar a investir, invertir, né? Mais no nosso coração, no reino. Não existe o evangelho para o homem, né? Igual hoje eles querem manipular para, né, pegar o evangelho e aplicá-lo para o homem. Então, isso, claro, no início, o evangelho da graça e tal, né? Realmente o homem é o centro, mas depois vem o evangelho do reino, que é o alimento sólido, que é para o crescimento de vida, para o reino, né? Para Cristo, para Deus. Então, essa aqui é uma primeira tentação de uma visão terrena, é a religião, viver na religião. Quem não tem a visão celestial se conforma em viver na religião, que é só aparências, folhas de figueira, só isso, né? E tem morte, a letra mata, não tem vida, não tem frescor, enfim, isso aqui, primeiro personagem, Eva, visão terrenal, religião, a tentação da religião, né? E sempre quem nos induz é a serpente, né? É a serpente que fala que a gente não vai morrer, né? Que Deus não sabe e tal, enfim, é a serpente. Satanás, já que ele não pode nos impedir, né, de conhecer Deus, de ir para a igreja e tal, até ele deixa a gente ir para a reunião e tal, mas ele nos induz a viver na religião. Então, vou pular aqui já para o segundo ponto, né, por causa do tempo. Vamos para a segunda tentação, né, segundo aspecto da visão terrena, onde muitos são pegos ali, né? Juízes. Desculpa, Ló, né? Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Vou pedir também a algumas de vocês ler esse versículo. Gênesis 13, 10. Vamos ver aqui agora a experiência de Ló, na segunda visão terrena. 10, é? Gênesis 13, versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Muito bom. Então, segundo exemplo, né, a história vocês já conhecem também, né, a história de Abraão e Ló, né, eles eram tio e sobrinho, e enquanto Ló estava com Abraão, que era o profeta de Deus, que tinha palavra profética, né, que estava ali a autoridade de Deus sobre ele, enquanto Ló estava com Abraão, ele era abençoado, né, eles eram ricos, eles serão ricos, né? Depois, né, houve uma briga aí, uma contenda entre os pastores de um com o outro e tal. Aí, bom, aí eles tiveram que se separar e Abraão falou: o caminho que você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, né? Ló, o que acontece, irmãos? Ele já havia prosperado exteriormente, mas os seus olhos não eram bons, né? Os seus olhos, versículo 10, ele levantou e viu toda a campina do Jordão. Ele iria tomar uma decisão, queria levar a sua família para Sodoma, né? Levantou os olhos e viu. Ele está vendo aqui uma direção, né? Que era Sodoma e Gomorra, toda a campina do Jordão. Essa campina do Jordão, né, é aquilo que nos leva para Sodoma, que era toda bem regada, antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor. Era como, não era o jardim do Senhor. O jardim do Senhor, nós sabemos que nas tipologias da Bíblia, tipifica a vida da igreja, né? O lugar onde, o jardim, um jardim fechado de Deus, onde há crescimento de vida, onde somos regados pela palavra,
onde a vida cresce organicamente, onde o Senhor vem na viração do dia para ter comunhão com a gente. Então, nós já sabemos, né, que o jardim na Bíblia tipifica a vida da igreja. Mas aqui fala que ele era como o jardim do Senhor, só tinha aparência, né? E aí ele iria levar a família para lá. E nós também, quando a gente tem visão terrena, a gente acaba levando para nossa família para aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? Então, aparentemente parecia um Éden, um paraíso, mas né, ele pensou, vou me dar muito bem naquele lugar. Mas a ambição de Ló iria destruir tanto ele como a família dele, né? Vocês conhecem a história depois, que aconteceu com a esposa dele, né? Perdeu a esposa, perdeu as filhas, né? Teve aquele coisa lá com as filhas, né? Aquele incesto e tal. Então, aí fala que era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar, que significa insignificante ou pequeno. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Então, Ló escolheu o quê? Um lugar onde não estava Deus, não estava a direção de Deus. Então, quando a gente só tem uma visão terrena das coisas, mesmo sendo cristãos, nós corremos o risco de ir escolher um lugar onde não está Deus, não está a direção de Deus, né? E partiu ali para o Oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, que tipifica a plenitude de Cristo, e Ló, né, que depois seria levado cativo, né? Abraão ele vai ser levado cativo lá no capítulo 14. É isso mesmo, essa é a consequência, né, de quem se afasta de Abraão, né, da palavra do Senhor. Habitou na terra de Canaã e Ló na cidade da Campinha, e já ia armando as suas tendas até Sodoma. Então, ele deu as costas para a terra prometida, né, que é Canaã, e ele vai armando as suas tendas. Então, não é da noite para o dia que a gente já vai para o mundo, né? Mas é assim, se afastando, olhando apenas, olha, vou ganhar isso materialmente, financeiramente, isso, mas nem que, mesmo que em detrimento, né, das coisas, né, de Canaã, de Cristo, da igreja. Então ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, né? Então, para onde nós estamos levando a família? Se a gente tem uma visão celestial, nós jamais vamos afastar a família, né, daquilo que é onde está Deus. Deus estava então com Abraão. E depois, então, a família dele, né, iria cair e tal. Aí no versículo 14 fala: disse o Senhor a Abraão, depois que ele se separou dele, ergue os olhos, levanta os olhos, olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Aqui é uma nota aqui que eu quero falar para vocês, no 14. Disse o Senhor, né, disse a palavra de Deus, a Abraão, depois que ele se separou dele. Levanta os olhos, são os olhos da fé, visão espiritual. Olha desde onde estás. Então, esse aqui eu vou trabalhar com mais detalhes na próxima segunda, mas uma nota aqui que eu quero falar é o seguinte: olha desde onde estás. É o que nós vemos. O que nós vemos depende do lugar em que nós nos encontramos, nos posicionamos. Se a gente se posiciona em Canaã, no monte do Senhor, olha desde onde estás. Primeira coisa que o Senhor nos leva para olhar é onde nós estamos, e primeiro, para o norte. Para o norte. O que significa para o norte, irmãs? Né? A palavra nos faz olhar para cima e pensar nas coisas de cima. Então, por quê? Porque ele só poderia possuir aquilo que ele vê. Versículo 15, porque toda essa terra que vês, eu te darei. Visão celestial, né? Nós somente podemos possuir aquilo que vemos, mas isso eu vou entrar mais detalhes na próxima semana. Terceiro exemplo, né, sobre visão terrena, é o caso de Acã, e esse aqui é muito preocupante mesmo, o caso de Acã. Só para eu saber a história, né, está em Josué capítulo 7. Vocês já ouviram falar sobre a história de Acã em Josué 7? Josué 7.
Já ouviram falar alguma vez? Conhecem não, né? A história de Acã. Esse aqui, irmãs, né? Muito importante vocês entenderem isso aqui, ó, Josué 7. O contexto é o seguinte, né? Israel já tinha entrado, né, na boa terra de Canaã, e eles estão nessa fase, né, que eles estão expulsando, né, os gentios lá, né, as pessoas dessa terra. Eles estavam guerreando, a guerra saía expulsando as pessoas de lá, e Deus ia, né, dando vitória para eles. Teve um momento aqui, né, que eles não oraram, né, foram para a guerra sem orar, e eles perderam a batalha. Aí em Josué 7, versículo 7, né, Josué vai orar a Deus, falar, oh, Deus, por que você, né, nos deu derrota aqui e tal. Aí no versículo 10 o Senhor disse, né, no 11, que Israel tinha pecado e que eles tinham tomado das coisas condenadas, furtaram e eles dissimularam até debaixo da sua bagagem e puseram, pelo que não puderam resistir a seus inimigos. Aqui está falando de uma derrota na área espiritual, batalha espiritual. Infelizmente, eu não vou poder trabalhar as riquezas que estão nesse capítulo 7, apenas só vou falar que é um capítulo que fala de batalha espiritual e que explica o motivo de por que muitos cristãos perdem na batalha espiritual, não podem resistir a seus inimigos. Mas aí no 12 fala, já não serei convosco se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então, um camarada tinha pecado, roubado, que era de Deus, e todo o povo sofreu a derrota. Versículo 13, aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Aí no capítulo, versículo 16, eles começam então a lançar sortes sobre cada tribo, né? Aí a sorte caiu na tribo de Judá, para saber quem era o rapaz que tinha roubado, né? Levado todo o povo à derrota. Depois, da tribo de Judá, caiu na família dos Seraitas. E aí, homem por homem, aí caiu em Sabdi, versículo 18, aí caiu sobre Acã, né? Acã. Queria que alguma de vocês lesse versículo 19 até o 21, irmãs. Quero mostrar algo aqui sobre visão terrena, na experiência de Acã. Quem podia ler aí Josué 7, 19 ao 21. Pode ler, por favor, aí alguém? Josué 7, versículo 19 até o 21. Quem pode ler aí? Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e fazer confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã a Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobiceios e tomeios, eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Bom, depois vocês leem, né, toda a história completa, muito interessante. Só quero pegar aqui umas notas e princípios espirituais, né, para a gente ver o que a visão terrena faz com a gente, né, conosco. No 19, né, Josué tipifica Cristo, filho meu, né, declara-me agora o que fizeste, não me ocultes, né, Senhor Jesus. Aí ele fala, né, tal, te confessar, enfim. Só que veja o processo, os 4 passos progressivos no pecado de Acã, que é o que uma pessoa, um cristão que só tem visão terrena faz, né? Nós todos estamos sujeitos a isso se a gente só tem visão terrena, né? Primeiro, quando vi. Segundo, cobiceios. Terceiro, tomeios. Quarto, escondi. Ver, cobiçar,
tomar, esconder, né? Então, ver é a concupiscência dos olhos, né? Ele viu, ele tomou aquilo que estava condenado. Então, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Então, aqui são as impurezas do coração, né? A gente tem que saber que nesse mundo, né, está tudo condenado. E aqui houve muita impureza, né? 200 ciclos de prata e uma... Assim, ele viu, né, a questão da aparência, então uma barra de ouro e peso de 50 ciclos, cobiceios e tomeios. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Então, geralmente a gente esconde, né? Mas Deus sabe, a gente não pode esconder nada de Deus. Essa é uma tendência, irmão, de quem tem visão terrena, né? Ele vê as coisas da Babilônia, né, tal, e coisas, ele tomou algo que era de Deus, né? Ele tomou algo que pertencia a Deus. Os despojos, os 200 ciclos de prata, se vocês lerem a história, isso pertencia a Deus. Ele roubou aquilo que era de Deus. Aí, se vocês, né, continuam a versículo 25, disse Josué, por que nos conturbaste? Por que nos conturbaste? Então, queridos irmãos, qual que é a visão terrena aqui? Quando nós roubamos a Deus, né, aquilo que é de Deus, né, e nós escondemos aquilo que pertencia a Deus, né, os despojos, tudo isso aqui, se vocês lerem a história, né, era algo que era condenado, né? São coisas que Deus havia condenado, que eles não poderiam tocar, e a parte que, veja só, ouro e prata, né? Ouro e prata, essas são coisas que pertenciam, eram para Deus. Então, aqui, esse é o problema aqui da visão terrena, né? É a questão da gente cobiçar aquilo que a gente não pode tomar, a gente toma, esconde, né, de Deus, mas para Deus nada pode ser oculto. Então nós temos que devolver para o Senhor. Bom, eu vou para o quarto já por causa do tempo, né? Vamos para o exemplo de Cristo. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versículo 8. Estamos quase finalizando aqui. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles. Então aqui vemos a glória mundana. Satanás, né, leva muitos para o sucesso, né, para a fama, para o destaque, enfim, e dá essa tentação das glórias do mundo. E aí, só que em contrapartida, ele fala, ó, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ou seja, a parte do teu espírito, que é para servir a Deus, ministrar a Deus, servir a Deus, você vai me servir. Ele te dá todas as coisas do mundo, em troca você tem que servir a Ele. Adorar está ligado a uma parte do espírito, né? Jesus foi tentado no corpo, com a fome, na alma, né, com a questão aqui da segunda tentação, né, e com o espírito na questão da adoração. Então Jesus falou que, olha, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então adorar e servir somente a Deus. Quem tem visão celestial, ele não abre mão, né, de servir a Deus por causa do mundo, né, dos reinos desse mundo, das glórias desse mundo, e Satanás sempre vai nos mostrar tudo aquilo que a gente pode ver com os nossos olhos físicos, mas aí vem a questão da visão celestial ligada aos olhos da fé, que a gente vai trabalhar com vocês no próximo estudo, amém? Então é isso aí, irmãs, né? Esses 4 personagens, na verdade, tem muita mais coisa para a gente tirar, né, de visão.
3 deles são personagens negativos e um positivo, né, que é Cristo. Ele venceu a tentação da aparência, da visão terrena, porque ele tinha a visão celestial e ele tinha a palavra. Ele venceu isso com a palavra. Nós precisamos da palavra para poder vencer, né, essa visão terrena e ser esses que têm uma visão celestial, como a pomba, né, que enxerga apenas uma só direção. Amém? Vamos parar aqui e abrir para compartilhar das irmãs. Jesus é o Senhor.